O vocábulo excelência expressa algo que é superior, que a tudo supera. A palavra de Deus sempre se encontra acima de todas e demais palavras que possam ser proferidas. A razão é óbvia: quem pode proferir palavras com a sabedoria e a autoridade daquele que criou o universo e tudo o que nele se encontra? A Bíblia é a palavra de Deus dirigida aos homens. Sempre ela é uma palavra conclusiva em tudo que ela diz. Nós não podemos decidir se vamos aceitá-la ou não. Ela é sempre soberana. Ela não é como a flor da erva: seca-se a erva, e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. E Pedro 1, 24, 25. Toda a palavra que procede de Deus é imutável, enquanto a que tem origem no homem é efêmera e precária. Essa é uma das fortes razões para que a Igreja, serva de Deus para servir ao mundo, deve conhecer e viver sob a instrução da sua palavra. Ao decidir criar o homem e a mulher, Deus anunciou o fato com a sua própria voz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tudo teve origem pela palavra que Deus pronunciou. Após criar esse primeiro homem, o Criador os abençoou e lhes disse em Gênesis 1 e 26. Isso atesta que havia uma comunicação entre Deus e o ser que ele formou do pó da terra. Deus nunca deixou de se dirigir a quem ele ama. Ele é o Pai afetuoso que anseia se achegar aos membros da sua família. A palavra de Deus um dia se fez carne. O livro de Hebreus, assim, revela: havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus 1, 1, 2. E o Evangelho de João nos ensina que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1, 1, 14. Jesus é o Verbo, a palavra de Deus por excelência, pois o enviado de Deus fala as palavras dele. João 13, 34. Jesus é a palavra do amor divino que vem a nós, mesmo quando ela profere um julgamento. Na Bíblia encontramos de Gênesis ao Apocalipse muitos testemunhos sobre a pessoa e a obra de Jesus. Essas declarações são os pontos mais altos de toda a palavra que procede de Deus, pois visa que o homem conheça o seu propósito eterno, o de trazer para si todos que estão distantes dele. No Antigo Testamento, desde Abel até os profetas, encontramos homens e mulheres que morrem na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe. Hebreus 11, 13. Esses creram e compreenderam que elas se realizariam com a vinda do Filho de Deus ao mundo, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele em Jesus o sim. E em Coríntios 1 e 20. O imutável pedido de Jesus a todos os seus discípulos, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. João 15, 7. Essa é uma das muitas razões pela qual nós, individualmente, e a Igreja em geral, precisa amar, conhecer e viver a palavra divina. Assim como Jesus precisou abrir a mente dos discípulos em Emaús, para que eles entendessem as Escrituras, Lucas 24, 27, ele precisou fazer o mesmo com os demais discípulos que estavam reunidos quando lhes apareceu após a ressurreição, Lucas 24, 40. Hoje ele quer abrir as nossas mentes para que possamos ouvir e crer mais profundamente em toda a sua palavra. Para que isso ocorra, o estudo, a leitura, o ouvir da palavra, requerem, de nossa parte, uma atitude de oração. Somente assim, o Espírito Santo revelará a quem ora toda a riqueza que os textos bíblicos contêm. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8 e 16. Nunca o Espírito Santo deixa de revelar a verdade eterna aos que estão atentos para ouvi-lo. O propósito de palavra de Deus segundo Timóteo 3 e 15, 17 nos informa sobre um conselho que Paulo enviou ao seu discípulo Timóteo, dizendo-lhe que as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, e que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. E Pedro em sua carta diz:
visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido dadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E em Pedro 1, 3, 4. A palavra de Deus é vida, e João 6:63, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Produz fé. Hebreus 11:3, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ela limpa. João 15:3, vos já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ela é luz, e Pedro 1:19, temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendi-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Traz entendimento. Salmo 119.105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz, para os meus caminhos. Produz segurança. Mateus 7:24, 25, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Regenera. E Pedro 1:23, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. A última palavra é eterna, a palavra do Senhor, porém, permanece para sempre. E Pedro 1:25. A Bíblia deve ser o nosso alimento espiritual diário. Se nós desejamos ser fortes e vigorosos na fé que professamos, precisamos conhecê-la. Para que possamos tomar decisões corretas, devemos lê-la constantemente. E quando faltar graça para assimilá-la, nela devemos meditar e orar. Necessitamos dela para que o nosso viver diário seja santo e produtivo, bem como para darmos testemunho da nossa fé aos outros. Se alguém não possui o necessário entendimento do que ela ensina, a própria Escritura diz: se, porém, algum de vos necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Tiago 1:5. Não esqueçamos que a palavra é o leite que nutre, e, para isso, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. E Pedro 2:2. B. Água que limpa, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Efésios 5:26. C. Espada para as lutas. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6:17. D. Melquis deleita, os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Salmo 19:10. E, fogo e martelo, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Jeremias 23:29. E, finalmente, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Salmo 19:7, 8.